aleluias. Nós te amamos, Senhor, e é a alegria do nosso coração dobrar nossos joelhos na tua presença neste momento, para bendizer, para te adorar, para declarar que tu és soberano, que nas tuas mãos está o poder de que toda a humanidade precisa. No teu coração está a graça, a bondade, a sabedoria, e nós nos curvamos diante de ti. Nós agora te adoramos, declaramos que não sabemos viver de outra maneira. A nossa dependência é total de ti. Desde que te descobrimos, te conhecemos, fomos enxertados através de Cristo Jesus em ti. Passamos a te chamar de Pai. A nossa vida, ela teve um outro sentido, já não tem mais sentido nenhum nós vivermos de outra maneira. Por isso nós te adoramos, nós te bendizemos e nós declaramos que para ti será esse momento. Toda honra, toda glória e todo louvor nós queremos te dar. Em nome de Cristo Jesus e na doce companhia do Espírito Santo. Amém. Amém. Nós cumprimentamos a todos neste momento. Desejamos de uma forma toda especial que esse programa online da comunidade Cristã Zoe, chamado Tempo de Oração, possa ser um momento que nesse dia possa te fazer crescer. Aquilo que o Espírito do Senhor tem falado aos nossos corações, nós vamos estar compartilhando, conversando, e Ele sempre sonda os corações das pessoas. Ele sondou o meu coração, Ele sondou o teu coração. E tem algo que Ele quer falar com a gente hoje, porque Ele quer nos ver avançando, conquistando. Ele quer nos ver declarando a vitória na nossa vida. Ele não tem prazer em nos ver frustrados. E a Marinês, com muita alegria, né? Uma pastora do Senhor, apaixonada, ela também vai estar abençoando a vida de vocês neste momento. A paz de Jesus no coraçãozinho de todos, de todas. E o amor do Senhor sendo derramado mais e mais no coraçãozinho de todos. E entregue inteiramente o coração para o Espírito Santo, nesse momento, para fazer a obra que precisa ser feita em cada coração. Em nome de Jesus Cristo. Amém, aleluias. E nós queremos, assim, pedir para você, se prepara, pega a tua caneta, papel, o caderno, a Bíblia, e em especial o coração. Tenta pedir. Pôr em ordem, às vezes, no teu ambiente familiar, onde você se encontra, para que esse momento seja um momento marcante. Faz um encontro com Ele nesse instante também, como nós estamos aqui buscando a face dEle, que você também deseje isso. E nessa tarde nós vamos ler um texto da Palavra de Deus, que se encontra em 2 Crônicas, no capítulo 32, o versículo 7 e 8. Tem uma orientação dada ali nesse texto para o povo de Deus, e eu gostaria de nós estarmos compartilhando. A Marinês vai estar lendo, 2 Crônica 32, 7 e 8. A palavra do Senhor diz: sede fortes e corajosos, não temais, nem vos assusteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele. Porque há conosco maior do que o que está com ele. Com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor, nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear nossas guerras. O povo cobrou ânimo com as palavras de Ezequias, rei de Judá. Aleluias! Diante dessa situação nova que nós estamos vivendo, experimentando um desafio muito grande. Já quando iniciou esse ano de 2020, houve uma proposta para nós vivermos essa nova década. Havia já uma revelação no reino espiritual de algo diferente que estaria acontecendo. E aconteceu. E agora nós estamos diante de muitas situações novas em que nós precisamos enfrentar. E a gente até declarou, talvez você foi uma pessoa que declarou no início desse ano, eu vou viver o novo de Deus. Mas para viver o novo de Deus,
nós precisamos prestar atenção. O novo de Deus, ele traz consigo muitos desafios para nós. Ele traz consigo muitas novidades, ele traz consigo muitos segredos que serão revelados a partir do momento em que eu tenho coragem de entrar dentro dessa situação desafiadora que está para mim. Então, para nós viver o novo de Deus, nós precisamos dar muita importância para uma palavra chamada coragem. Eu preciso ter coragem. É impressionante, se você já leu a Bíblia, toda ela, uma vez ou duas, ou está lendo, você vai se surpreender quantas vezes a palavra de Deus fala, quantas vezes o Senhor olha, quer seja para um povo, quer seja para uma pessoa, e Ele dá essa ordem, Ele dá essa direção, seja corajoso, seja corajosa. Diante desse quadro, Ele estava falando ali, sejam fortes e corajosos. E quando você ouve falar, né, Marinês, da palavra corajoso, você pensa no quê? Ao contrário do corajoso, como que a gente pensa que a pessoa seria? Medroso. Medroso, covarde, né? Então, a gente também vai hoje aprender na palavra de Deus um conceito correto dessa coragem que Deus pede para nós. A palavra tem ali, em muitos momentos dela, nessa situação em especial, era uma situação temerosa mesmo, era uma situação assustadora mesmo. A cidade deles ali estava cercada por um exército muito numeroso. Eles estavam vendo a derrota. Hoje, quando você olha, o teu emprego está cercado por ameaças, as tuas finanças, a tua saúde, o país que habita. Tem muita coisa nos assustando. Faz meses que você talvez deite e levante esperando. Hoje eu quero uma boa notícia, mas ainda não veio. Nós estávamos pensando como igreja, já fazem 5 meses que nós não temos culto presencial, por causa justamente do cuidado com essa situação. Quando foi nos proposto 40 dias, mas a situação ela não foi 40 dias, ela se prolongou e ela ainda se prolonga. Mas o Senhor está dizendo, não foque no que está acontecendo. Isso é uma maneira de desviar a atenção de vocês. Ele quer nos ver avançando, Ele quer nos ver fortes e corajosos. E é tão difícil, né, Marinês, quando a gente está dominado pelo medo, né? O medo faz a gente ver coisas onde não tem, não é isso? Sim. Você viveu experiências assim? Sim, o medo sim. Só que quando eu fui para o Senhor, eu sempre assim tive encorajamento. E até agora eu lembrei aqui da palavra, porque a palavra que diz, porque há conosco maior Aleluia. do que o que está com ele. É verdade. E quando eu li o 1 João 4,4, que diz, maior aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Eu fiz uma aliança, eu senti uma aliança com Deus quando eu li pela primeira vez. E aí eu fui enfrentando. É o que o Senhor vai me pedindo, vai me colocando, porque maior é aquele que está em nós. Né? É tremendo, e esse texto aqui também, ele vem confirmar aquilo que é o texto de João, que a Marinês citou, onde ele diz, eles podem ser tremendamente numerosos, eles podem ser assustadores, mas eles vão lidar com o braço, com a carne. E nós, quem vai lidar por nós é o Senhor. Então, aqui tem um diferencial. Mas eu quero estar falando hoje sobre a importância da gente entender a coragem e entender também o quesito medo. Como Deus tem olhado para isso, como Deus na sua palavra, Ele socorreu a vida da gente. Ele falava, é impressionante em quantas situações Ele veio com essa palavra. Encorajamento, seja forte, seja corajoso, tenha bom ânimo, né? Tem uma experiência em Atos dos Apóstolos, que a Marinês vai estar lendo. Atos dos Apóstolos, anote ali, capítulo 23, o verso 11. É uma revelação tremenda e gloriosa. Atos dos Apóstolos 23, capítulo 11.
palavra do Senhor diz: na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem, pois do modo porque deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. Aleluia, que ele está falando com Paulo. E Paulo, ele estava enfrentando tanto desafio, afronta, ameaça. O povo não aceitava. Paulo era aquele que perseguiu o cristão. Mas depois ele tem um encontro com Jesus. E ele usa toda a sua capacidade, a sua inteligência para falar desse evangelho, para divulgar quem era Jesus. Mas as pessoas, quando viam Paulo, antes de serem enriquecidas com a mensagem que Paulo ia levar, elas olhavam para ele em si e já tinham muito medo. Também Paulo enfrentava das autoridades as zombarias, as afrontas. Você que perseguia, você que estava no exército e agora vem pregar um evangelho. E Paulo, ele estava atravessando um momento muito difícil, uma noite muito complexa. Ele não sabia se ele iria viver, porque as ameaças que estavam cercando a vida dele eram de morte. E olha que experiência. Ali o texto diz, né, na noite seguinte, então quer dizer, era durante a noite. O Senhor, pondo-se ao lado de Paulo, disse: coragem. Que tremendo, que poderoso. Mas o problema está que muitas vezes essa mesma cena se repete. O Senhor se coloca junto da gente. E é interessante porque ele se coloca do lado de Paulo, em outras palavras, dizendo: Paulo, você não está sozinho. Eu tenho uma proposta, eu tenho uma promessa, eu tenho uma palavra profética para você. Eu já tenho um lugar certo para você. Eu já tenho o melhor preparado para você. E essas mesmas experiências vêm sobre nós. Mas muitas vezes a nossa falta de entendimento, da gente buscar crescer na palavra de Deus, não cessar de crer nele. Eu tenho dito com muita ênfase, para Deus a pandemia não tirou nada dele, ele não deixou de ser Deus poderoso. Jesus Cristo não deixou de ser o Senhor e Salvador. O Espírito Santo não deixou de ser o Consolador, aquele que revela, aquele que tem a sabedoria para nos dar. Nós ainda temos todos os recursos diante dessa situação. Essa pandemia não deixou de ser um atrativo para desviar nossa atenção da caminhada. E eu queria hoje desafiar você. Eu quero só trazer aqui uma explicação no dicionário secular. O que é coragem? Coragem é moral forte perante o perigo e os riscos, bravura e intrepidez. Firmeza de espírito para enfrentar situações emocionalmente ou moralmente difíceis. Qualidade de quem tem grandeza de alma, nobreza de caráter e hombridade. Determinação no desempenho de uma atividade necessária, zelo, perseverança e tenacidade. Olha quantos adjetivos a palavra coragem tem. É maravilhoso isso. Eu não quero abrir mão dessa palavra na minha vida. Eu quero todos os dias pedir ao Senhor: dá-me coragem, me capacita, me encoraja. Mas, pelo contrário, o medo, quando está com a gente, né? O medo, ele paralisa. O medo, ele atrofia a gente. O medo nos faz adoecer fisicamente, espiritualmente. Agora, toda a descrição do corajoso aqui não está dizendo que o corajoso não pode ter medo. É muito interessante isso, né? A gente prestar atenção. Que quando a gente sente esse medo, vai ser algo que nós temos, porque o sentimento de medo, o sentimento de raiva, de ira, de culpa, de amor, são sentimentos dados por Deus para nós. Mas nós precisamos entender que quando o Espírito Santo veio habitar em nós, ele nos deu
autoridade, Ele nos deu governo sobre os sentimentos. Eu chorei muito dominada pelo medo, eu chorei muito dominada pela culpa, eu chorei muito dominada pela ira, porque eram sentimentos que tomavam conta da minha vida. E a Marinês também já testemunhou aqui, né, Marinês? Sim. Tomava conta da vida da gente, piorava, faziam as coisas ganhar um tamanho que não era digno de ter, faziam a gente estragar aquilo que estava ótimo. Mas a partir do dia em que o Espírito do Senhor passou a habitar em mim, eu entendi que eu precisava tomar uma posição. E a primeira dela, Marinês, que também você vai concordar, nós precisamos ter coragem para deixar o Espírito Santo reinar na nossa vida. Sim. Não foi isso? Foi. Quanta gente, Marinês, covarde, que não deixa o Espírito Santo. Ela não é forte o suficiente, ela reconhece que ela tem um medo paralisante, ela reconhece que ela tem uma ira além do normal, ela reconhece que está adoecendo, está depressiva, está querendo parar tudo, está desanimada, talvez já perdeu o casamento, perdeu relacionamentos, perdeu financeiramente muita coisa, exatamente por estar assim, paralisada, assustado, com muito medo. Mas hoje nós vamos orar, porque o Espírito do Senhor, Ele não veio habitar em nós para nos ver assim. Só que o Espírito do Senhor espera, como eu e a Marinês tivemos, coragem de dizer: eu sou assim, mas eu não quero mais ser assim. Né, Marinês? Quanta gente que não tem coragem de viver essa coragem transformadora, porque ela recebe críticas, porque a família vai abandonar, porque a família não gosta, porque a família não quer que fale do amor de Deus, não quer que fale do Evangelho. E a palavra de Deus diz para nós, que Jesus mesmo falou. Ele disse: eu não vim para trazer paz, eu vim para trazer guerra mesmo. E se levantará pais contra os filhos, filhos contra os pais, a nora contra a sogra. Ele estava falando exatamente disso. A palavra, quando ela entra na nossa vida, quando o Espírito Santo controla o nosso ser, tudo começa a mudar. E essas mudanças, né, Marinês, elas geram muita confusão. Elas fazem às vezes um grande estrago, para depois ser estabelecido aquilo que é perfeito e é correto. Então eu queria nessa tarde que a gente estivesse agora prestando atenção. Efésios, no capítulo 6, o verso 10, ele traz uma orientação para nós. Ele traz uma orientação muito importante para mim e para você. É preciso ter um tipo de coragem. Efésios 6:10, né? Isso. 6:10. A palavra do Senhor diz: quanto aos mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Glória a Deus. Ele não está pedindo para nós tomar, de repente, um fortificante que tinha nas farmácias, bem antigamente tinha o famoso biotônico, para ser forte e corajoso. A propaganda do remédio era assim na época. Mas agora, aqui está falando para nós de uma força, de uma coragem, que vem daquele que habita dentro de nós, que é chamado Jesus Cristo, que vem daquele que habita dentro de nós, chamado Espírito Santo, e que Ele vem e nos dá essa força, Ele vem e nos capacita. Eu fico a imaginar, Marinês, a tristeza do coração de Jesus, a tristeza do coração do Espírito Santo, quando Ele vê, Ele habita dentro da pessoa, mas Ele vê a pessoa com atitudes no seu exterior, na sua saúde física, no seu ambiente familiar, de trabalho, ela caindo, ela atemorizada, ela assustada, ela apavorada, com síndrome de pânico, beirando aquelas depressões profundas, chorando, já sem ânimo. E ele deve dizer lá dentro: eu estou aqui, me dá um espaço para mim agir. Mas aqui que está a primeira coisa, nós precisamos ter coragem de tomar atitudes. E a primeira atitude que nós precisamos ter, que foi a que a gente tomou, né, Marinês? É deixar a nossa vida e entregar para Ele.
deixar o governo da nossa vida ser dele. São muitas as decisões que nós temos diante de nós. Mas como a gente tem encontrado pessoas medrosas para decidir por Jesus, né, Marinês? Sim. E Muito. quanto estrago a gente vê, né, Marinês? Muito. Você tem visto nas Sim, famílias, muito, nos muito. lares, Muito. crianças sendo prejudicadas porque estão dentro de um lar, de um pai e de uma mãe que não tomaram uma atitude corajosa de dizer: eu vou me levantar contra tudo e contra todos, mas eu vou para aquele que é dono de tudo e de todos, que é Jesus Cristo. Né, São muitas famílias, pobreza. pobreza, aprisionadas. Espírito de pobreza e não se levantam, né? É verdade. Para mudar a situação. Miséria mesmo, né? E quem que gosta dessa situação de miséria, de pobreza, de sujeira, de desconforto, de enfermidade? Marinês, não é o nosso bondoso Deus. Não. Por isso, esse nosso primeiro momento de oração, nós vamos dobrar o joelho agora. Eu queria que você nos ajudasse ali. Você vai clamar, você vai abrir a tua boca, você vai buscar o recurso que vem de Deus, você vai se arrepender e vai dizer: eu não quero mais, eu vou abrir mão dessa covardia, eu quero me tornar de hoje em diante uma pessoa forte e corajosa. Vamos dobrar nosso joelho e a Marinês vai estar orando. Abre a tua boca, começa a glorificar aquele que é maior, aquele que habita em você. Se você não o convidou ainda, por favor, convida agora. Pede para Ele ser o Senhor e Salvador da sua vida. A Marinês vai nos elevar em oração. Deus, Pai, abre a tua boca na tua Pai casa. Celestial, Pai, Aleluias, vai de mesmo. Todos, Pai. Pedimos perdão, Oh, Senhor, meu pelo fracasso, pelo medo das pessoas. É verdade. O Senhor não deu espírito de covardia, mas o Senhor deu espírito de poder, de amor, de moderação. Oh, grandioso Senhor Deus. Deus Todo-Poderoso, Espírito Santo de Deus, age nesses corações, Senhor, em nome de Cristo Jesus. Levanta, Senhor, levanta guerreiros do Senhor. Aleluia. Com coração levanta apaixonado por Ti. Corações corajosos, Senhor, corajosos, sim, que tenham coragem, Deus. Senhor. Sim, meu Deus. E que crê na palavra do Senhor. Que deu o Senhor ordem está pros sempre demônios, junto, o trevas Senhor e nunca abandona. potestades. O Senhor está junto. Que eles tomem posse da palavra do Senhor, que eles creiam na palavra do Senhor, sim, em nome de Deus. Cristo Jesus. Sim, e eu Senhor, repreendo em nome de Jesus toda obra satânica, demoníaca na vida das pessoas. Em nome de Cristo Jesus, que caia por terra em nome de Jesus todo medo, medo em nome de Cristo Jesus. Chega Amém, de aprisionar, chega de amarrar, chega de enfermar essas vidas, porque nós estamos agora dando ordem. Abre a tua boca na tua casa, onde você estiver ouvindo esse programa, levante a tua mão e dê uma ordem: chega disso na minha casa, chega disso na minha família, na vida dos meus familiares. Desculpe. Pede para o Espírito Santo te encher de gozo e de alegria. Te adoramos, Senhor. Sim, te bendizemos. Sim, a Ti Senhor. levantamos as nossas mãos. A Ti levantamos toda a nossa adoração. Porque Tu és forte, Tu és soberano, Tu és poderoso. Pega no colo essas vidas. Muda a história desse pai de família. Muda a história dessa esposa, dessa mãe. Muda a história dessa jovem. Muda a história desse jovem entristecido e que escolheu caminhos errados porque estava assustado, com medo, decepcionado. Toma agora pela mão e levanta. Coloca de pé, porque Tu és maravilhoso, Tu és bom e Tu farás maravilha para a glória de Deus. Amém. Amém. Continuando nossa reflexão sobre o quanto é importante sermos fortes e corajosos, a Marinês vai estar lendo um texto de Mateus no capítulo 10, o verso 28. E nós vamos estar aprendendo. Jesus, quando Ele veio para a terra para pregar, Ele teve que ser conduzido por muita coragem vinda do Pai. Ele enfrentou muitas adversidades, muitas ameaças, muitos desafios. O que diz para nós ali, Mateus 10, 28, Marinês? A palavra do Senhor diz: não temais os que matam o corpo e não pode matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma
como o corpo. É bem interessante isso. Às vezes, a gente tem medo disso, como Jesus mesmo estava falando. Medo disso, medo daquilo, medo das pessoas, medo da situação, medo de situações. Ali Jesus é muito forte, o que ele diz é muito firme, é desafiador o que ele está dizendo. Ele está dizendo, em outras palavras, vocês têm medo daquilo que vocês não deveriam ter. E daquilo que vocês deveriam ter medo, vocês não estão tendo. Eu tenho aprendido isso, que o nosso medo maior tem que ser aquele de que nós estamos entristecendo a Deus. Que nós não estamos fazendo a vontade dEle. A gente não está obedecendo, a gente não está edificando a nossa vida segundo a vontade dEle. Que nós não estamos constituindo uma família, vendo-a crescer segundo a vontade dEle. Temos tomado decisões que não agradam a Ele. É isso que nós temos que ter medo. Agora, das demais coisas, Ele mesmo disse, não tenham medo. Se vocês por mim tiverem coragem de se expor, eu vou defender. Quando aquele povo estava diante de um exército numeroso, o rei olhou e teve uma visão celeste. E ele viu que o Senhor era com eles. E ele mandou o povo ficar calmo e tranquilo, e o povo ficou. Esse momento de oração tem que mexer com a tua vida. Esse momento de oração tem que sacoalhar a tua alma. Ele tem que balançar o teu espírito para que ele seja habitado pelo Senhor, pelo Deus Altíssimo. Mateus 10, 22, Marinês, eu gostaria que você estivesse lendo. 10, 22. Você está no 10, 28, pode ler o 10, 22. A palavra diz, sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até ao fim, esse será salvo. Olha que interessante, quanta gente por medo de não ser aceito, por medo de zombaria, de críticas, por medo de ser cobrado, e muitas vezes porque a gente também sofre perseguições, às vezes levantam acusações, N situações se levantam quando a gente decide, quando a gente faz uma escolha, quando a gente é forte e corajoso para servir ao Senhor. Não no sentido de dizer assim, eu não quero que você entenda servir ao Senhor como largar tudo. Eu já tenho dito, eu sirvo ao Senhor no meu ambiente de trabalho, a Marinês serve ao Senhor no ambiente de trabalho, na família. Nós temos a vida normal, igual de qualquer outra pessoa. Mas o governo da nossa vida é daquele que é soberano e é poderoso, que é Jesus. O governo daquele que ilumina as nossas vidas, nos dá sabedoria, abre os nossos olhos, é do Espírito Santo em nós. Aqui que está a diferença. Se você perguntar para mim e para a Marinês, vocês ainda têm situações que vocês têm medo? Com certeza. Mas a coragem para fazer a vontade de Deus é aquilo que me impulsiona a agir além do medo. Aqui que está a diferença. Ele não está dizendo para nós, você não pode ter medo. Ele só está dizendo, ativa a coragem. Seja forte, ativa a coragem, não se deixa dominar pelo medo. Porque o medo, ele tem o seu lado bom. O medo, ele é importante. Eu sempre digo, até eu não saber que um fogo queima, eu vou e coloco a mão. A partir da hora que queimou, eu não coloco mais. A criança, mesma coisa. Se eu não tiver medo e cuidar no atravessar uma rua, eu vou ser pega por um carro, atropelada, eu posso morrer. Então, o medo tem a sua importância. Eu preciso ter medo de viver uma vida longe da vontade de Deus. Então, veja bem, essa coragem que o Senhor está pedindo para nós não quer dizer que eu sou medrosa. Essa coragem, ele está dizendo, você tem um nível de medo, mas a coragem que eu dou, fruto do Espírito Santo que habita em você, te faz agir além do medo. O medo, eu cresci e tenho ensinado os meus filhos nisso, que a gente vence ele enfrentando, né? Em outras palavras, é a coragem que nós precisamos. E Jesus mesmo disse ali que nós enfrentaríamos tudo isso, mas que nós deveríamos ter coragem.
nós deveríamos ser corajosos. Marinês vai lá para o Salmo 109, e eu queria nessa tarde que a gente se fortalecesse pela palavra. Momento de oração é momento de orar a palavra, de eu buscar, adorar aquele que é soberano e poderoso, para me dar esse recurso tão importante para a minha caminhada. Salmo 109, do 1 ao 3. O que ele diz para nós, Marinês? Ó Deus do meu louvor, não te cales, pois contra mim se desataram lábios maldosos e fraudulentos. Com mentirosa língua falo contra mim. Cerco-me com palavras odiosas e sem causa me fazem guerra. Tão interessante. A palavra de Deus, ela mostra essa realidade que ainda é uma prática dos nossos dias, que vai ter aqueles que vão entender, vai ter aqueles que vão aplaudir a decisão nossa de ser forte e corajoso no Senhor e servi-lo com alegria, mas vai ter também uma porcentagem que vai fazer isso. Pode ler novamente, ele está dizendo ali, ó, dá-me forças. Ó Deus do meu louvor, não te cales, pois contra mim se desataram lábios maldosos e fraudulentos. Com mentirosa língua falo contra mim. Cerco-me com palavras odiosas e sem causa me fazem guerra. Eu quero falar com alguém que perdeu a coragem exatamente porque teve que viver isso. Talvez se levantou na tua caminhada cristã, às vezes até dentro da igreja, às vezes com o grupo da que a gente caminha na fé, pessoas se levantaram caluniando, inventando uma situação, uma fofoca, colocando uma culpa que você naquilo que você não fez, e talvez aquilo ali foi te paralisando, ao invés de te dar força e coragem, te paralisou, gerou medo, te fez recuar e você largou tudo, abandonou. Talvez por causa do desafio do grupo de amigos, de pessoas próximas de você, jovens principalmente que são zombados, adolescentes, que sofrem muitos desafios, onde é dito ou você faz isso ou você não é corajoso, você é fraco, você é covarde. Porque para o mundo, ser corajoso é fazer as coisas mais loucas que destrói. De repente é se jogar num porre, numa bebida, num vício, na prostituição, numa briga, num roubo, num assalto. Isso não é ser o corajoso que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus nos chama a ser corajoso para fazer bem o contrário, para não precisar de bebida forte, para não precisar de vícios, para não precisar roubar, matar, destruir, mas para continuar firme, corajoso, sonhando, porque Ele vai preparar. Mas talvez você seja essa pessoa que está ali. O salmista orou por ele mesmo, ele disse: Senhor, a quem eu louvo, eu te peço, faz justiça. Porque se levantaram contra mim essas situações, leia novamente na tua casa esse texto da palavra de Deus. Eu quero que a Marinês agora vá lá para o livro de Atos dos Apóstolos. Tem uma situação no capítulo 4 que chama muito a nossa atenção. Atos 4, 24 ao 31 vai mostrar uma situação vivida pelos apóstolos. É uma situação que deveria intimidá-los, assustá-los, porque eles não estavam se levantando contra qualquer pessoa. Preste bem atenção o que diz ali. Ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo. Por que se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs? Levantaram os seus reis da terra e as autoridades ajuntaram-se uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste.
Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, Olha, escute isso, que tremendo. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios, por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. glória a Deus, aleluias. Aqui é um relato de Pedro e de João. Eles haviam sido presos, eles passaram uma noite na prisão, eles foram desafiados a negar a fé, eles foram levados para outra cidade, mandados embora, que eles calassem, eles não pregassem esse evangelho, eles não ficassem criando células, chamando as pessoas para frequentar, eles não ficassem falando de Bíblia, estendendo a mão, impondo as mãos, orando, cantando louvores. Eles foram ameaçados. Ou eles se calavam, ou eles poderiam ter a vida deles ceifadas. E eles reúnem o grupo que conhecia esse Jesus e eles contam o que tinha acontecido. E eles poderiam ter chorado, se abraçado, cheio de medo, olhado um para o outro e falado assim: vamos cair fora. Quantas vezes, né? Às vezes uma crítica dentro de casa de alguém da família, às vezes até uma certa ameaça, dizendo que ia deserdar, ia mandar embora, não era mais filho, não era mais filha. Às vezes no ambiente de trabalho tem até patrões que não aceitam quem teme ao Senhor, preferem não contratar. Tantas ameaças a gente tem ouvido. Mas aqui tem uma postura de Pedro, de Paulo, de João, que estavam ali, e os demais, que tem que mexer com o coração da gente. Eles falaram: nós entendemos o que se chama ser forte e corajoso. Se nós estamos com medo, estamos sim. Eles estavam com medo. A situação era muito preocupante. Tinha seu grau de medo. Só que eles falaram assim: nós vamos pedir para o Senhor agora uma atitude além do medo. E eles dizem ali, né, Marinês, no 31. Leia novamente, Marinês, é o 31, né? O 30? 30. O 31. Que diz: Senhor, agora nos dê. É o 29. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra. Glória a Deus. Você hoje à noite vai receber oração e junto com a gente você vai orar. Você vai pedir para o Senhor: me dá essa coragem de ir além desse medo que eu estou sentindo, desse desânimo, dessa tristeza, desse pavor, dessa falta de sentido de viver. Eu não vou me colocar mais diante disso, eu quero sair. E Ele vai conceder. Tanto que Ele concedeu a esses homens, né? A João, a Pedro e aos demais que estavam com Ele, que eles pregaram com tanta ousadia e intrepidez que chegou até a nós essa palavra. Essa força, ela não tem explicação vinda de ser humano. Mas quando eu e você reconhecemos que ela vem do Todo-Poderoso, que ela vem de uma forma inexplicável, aquelas autoridades ali daquela cidade que prenderam eles jamais iam imaginar, no contexto deles ser humano, na maneira como eles lidavam com os prisioneiros, debaixo de ameaça, de uma lei injusta, de uma justiça humana corrompida. Eles estavam habituados a pôr esse peso, essas afrontas, e ver as pessoas se rendendo, e ver as pessoas renunciando, voltando atrás, cumprindo, obedecendo o que eles queriam. Agora ele pega um grupo que realmente eles enfrentaram aquilo ali, não estava fácil, eles passaram a noite presos, mas de repente eles levantam e eles reconhecem que eles têm alguém maior do que aquele medo que estava ali, do que aquela ameaça que estava ali.
Hoje você está com medo do quê? De não voltar a trabalhar, de não ter um emprego, de nunca conseguir quitar tuas dívidas, de nunca sair desse quadro de saúde que você está. É esse o teu medo? Hoje o Senhor está dizendo para você: seja forte, seja corajoso, seja corajosa. Dê um passo além, acredite que você vai sair. Acredite que o amanhã me pertence. Acredite que o teu futuro está nas mãos dele. Se foi, de repente você tem um trabalho dentro da igreja, você tem uma igreja também pastoreando, e você vê que os recursos nesse período diminuíram, o medo de não conseguir saldar as dívidas, as contas, de pagar isso, aluguel, luz, água. Não se renda a esse medo, se posiciona, se levanta, ergue as tuas mãos e clama. Pede para o Senhor: eu vou entrar no mar do medo, eu vou pisar nessas águas. Em outras palavras, eu estou trazendo essa cena porque quando você decide pisar, pode ter certeza que vai se abrir. Quando você decide dizer para toda essa afronta que está diante de você, sejam dívidas, sejam falta de trabalho, seja ameaça de emprego, seja abandono, seja separação, seja divórcio, seja filhos perdidos, seja esposo no álcool, seja esposa no alcoolismo, nas drogas, enfim, avança para cima. Se sobrepõe acima desse medo com a coragem que vem do Espírito Santo. O Espírito Santo, a palavra diz para nós, né, Marinês? Você lembra muito bem de cor aquele versículo que ele diz: eu não vos dei o quê? Espírito de medo, de covardia. Ele diz: eu não vos dei espírito de covardia, porque a covardia é muito pior que o medo. O medo, como eu falei aqui, é algo que é importante ainda para nós. Mas o covarde, ele para tudo. E o Espírito Santo diz: o que é isso? Eu estou habitando em você e eu não te dei isso. Eu te dei espírito de poder, de amor e de moderação. Levanta, toma uma posição, uma postura. Eu quero agora, nós vamos dobrar o joelho para orar. Mas eu quero te convidar, ora com a gente. Glorifica a Deus, clama a Ele. Busca a face dele, a presença dele. Reivindica que ele libere sobre você, a tua casa, a tua família, a tua alma que está aprisionada, está assustada, doente, depressiva, cheia de medos. Aonde o choro tem sido teu alimento de dia e de noite. Você vai orar agora. Você vai abrir a boca, se esforce, comece pelo mínimo a pronunciar o nome de Jesus, porque há poder no nome de Jesus. O nome de Jesus é poderoso. O nome de Jesus destrói exércitos. O nome de Jesus, ele quebra muralhas. O nome de Jesus abre a porta e tira você da prisão. Amado Deus, Pai Todo-Poderoso, nós estamos orando hoje, nesse tempo de oração, por vidas machucadas, feridas, que viveram situações de condenação, de línguas maldosas, de enganos, de tantas situações, às vezes dentro da igreja, com lideranças, com pastores, com, enfim, pessoas próximas e se machucaram, ficaram assustadas, largaram tudo, hoje tem medo de voltar atrás, hoje tem medo de voltar para a igreja, não sabe de que maneira voltar. Eu quero orar agora, dar uma ordem para que cesse tudo isso e que essa pessoa que está ouvindo e orando e clamando tenha a força, consiga agora receber a coragem para agir além de tudo isso que está dentro dela. A coragem que tu pede de nós, Senhor, não é uma coragem que tira de nós o medo, mas é uma coragem que nos faz agir além do medo. É uma coragem que diz: vai, creia. Se hoje você não conseguir, amanhã você vai ter a resposta. Não para, não desista. E eu quero orar agora. Satanás, solta esse casamento que você assustou, amedrontou. Você entrou com ameaça de morte, violência.
Quantas mulheres escondidas, quantos homens aprisionados com espírito de morte, com ganância, com medo de perder alguém da casa, da família, prefere matar, ao invés de ter coragem de investir nele mesmo para uma mudança. Eu quero orar agora. Satanás chega com esse espírito de morte, de destruição dentro dos lares, sobre os casamentos. Chega desses homens jovens, rapazes, que às vezes amedrontados, com uma imagem ferida, cheios de trauma, continuam ferindo, abusando, maltratando, tentando fazer as coisas escondidos, dominado por um medo, dispostos a fugir, ao invés de olhar para frente, abrir o coração, mostrar o trauma, ferida, confessar o pecado e ser restaurado. Eu oro agora para que haja perdão. Eu oro agora para que haja libertação. Eu oro agora para que haja cura de traumas. Marinês, pode ir orando para o Espírito Santo. Espírito Santo de Deus, o Senhor agindo em todos os corações. Levanta, Senhor, guerreiros e guerreiras nesta noite, até para obedecer o Senhor no seu chamado. O Senhor deu um chamado a todos. Dá esse coração obediente Aleluias. E corajoso, Senhor, sim, meu Deus, para obedecer o chamado que o Senhor deu para cada um deles. Levanta, Senhor. Eu clamo por misericórdia na vida de cada um. Sim, meu Deus, em nome de Jesus. Guerreiros apaixonados pela glória obra a Deus, do Senhor. glória a Deus. Levanta corajosos, Senhor, que vão enfrentar, Senhor, mesmo com o medo, mas vão enfrentar, porque são corajosos no Aleluias. Senhor. E o Senhor capacitando, e o Senhor sempre indo adiante. Em nome de Jesus, corações apaixonados nesse momento pela obra do Senhor, corajosos do Senhor, pela obra do Senhor. Sim, Deus, nós continuamos te pedindo, nós continuamos orando. Assopra Espírito Santo dentro de lares, de famílias, na casa, no quarto. Assopra no ambiente de trabalho, onde a pessoa está ouvindo agora, no carro, aonde ela estiver ouvindo esse momento de oração. Visita, assopra, que ela tenha força, coragem, que ela possa realmente acreditar. Eu não vou me render, eu não vou mais fugir, me esconder, mas eu vou dar um passo além de coragem. Eu vou procurar ajuda, eu vou voltar para onde tem água e águas cristalinas, aonde tem Jesus, aonde tem a palavra dele. Não importa se vão zombar de mim, não importa se vão me rejeitarem, eu sou forte, corajoso, eu vou dar um passo, porque eu vou tomar uma atitude de fazer uma mudança de vida. Você que já não sabe, está desanimado, entristecido, entristecida pela vida de prostituição, de pecado, de mentira, de engano, e você está cansado e triste porque isso já te fez perder muita coisa. Você que caiu nos vícios do álcool, da droga, e não consegue porque tem medo, o que vai ser de mim, quem que vai me aceitar? Eu quero te dizer hoje, é para você que o Senhor diz: ser forte e corajoso, levanta-te, estou te mandando eu, ser forte e corajoso, não temas, eu vou te fazer entrar na terra prometida. A força que você precisa vem do Senhor. Ele não está dizendo para você ficar olhando para o tamanho do teu medo, mas Ele está dizendo: desvia os olhos dele, olha para mim. Olha para mim e vem, olha para mim e caminha. Quando Pedro lá no barco que ele foi andar sobre as águas, enquanto ele olhava para Jesus, ele ignorou o medo dele e ele teve coragem, ele pôde ver, ele pôde ir para o sobrenatural. É esse mesmo desafio que eu quero que você tenha hoje, que você esteja disposto. Entre em contato com a pessoa que falou de Jesus para você faz tempo e você nunca mais foi atrás. Você que faz tempo que não vai numa célula, numa igreja, é tempo de voltar, é tempo de procurar, é tempo de viver o novo com coragem, com ousadia. Não ache que você já viveu tudo, não ache que não tem algo maravilhoso para ser experimentado. Jesus vai voltar exatamente para buscar os fortes e corajosos.
Jesus vai dizer: eu vou te honrar, eu vim te buscar, porque quando eu pedi para você ser forte e corajoso, abrir mão daquele grau de medo, de covardia que estava te aprisionando, você decidiu dar um passo além do medo, da covardia. É você que eu venho buscar, é você que eu chamo para reinar comigo, é você que eu quero te levar para a vida e a vida eterna. Nós neste momento oramos: Espírito Santo, sopra nessa cidade de Laranjeiras, sopra sobre o estado do Paraná, sopra sobre o Brasil, sobre os demais estados. Quanta gente com medo. Oramos neste momento pelo estado de Santa Catarina, quanta gente com medo, quanta gente com medo da natureza, do tempo, de uma trovoada, de um raio, de um momento de vento. Mas nós oramos agora que aquele povo se levante forte e corajoso, levante as mãos para um Deus que é soberano, e o busque e o diga: nossa vida foi livre, a nossa vida foi guardada, e eles possam entender aquilo que Jesus diz: não tema isso aqui que pode matar o físico, não tema uma tempestade, não tema um vento, não tema um raio, uma chuva de pedra, mas tema ter uma alma e um espírito que vai morrer, porque não se renderam a mim. Nessa noite, Senhor, eu clamo, nessa noite eu busco a tua face. Você que tem vivido uma vida de pecado, para de viver dessa maneira, para de se render a tudo isso, e volte e busque ao Senhor, se recomponha, reconcilia, pede perdão, admita. Quanta gente o Espírito está mostrando que não tem coragem de chegar para a esposa, para o marido, para o filho e pedir perdão: aqui eu errei, aqui eu falhei, me perdoa. Aquele medo que vai perder a autoridade, quando pelo contrário, se você for forte e corajoso, chegar e admitir, se você for forte e corajosa, chegar e admitir o teu erro, o teu pecado, pedir perdão, você vai ganhar realmente o respeito. Enquanto você fica impondo esse respeito com a dureza, você não tem respeito, você está impondo medo nas pessoas. Mas eu oro que isso seja derrotado, que haja muito pedido de perdão, de reconhecimento: eu errei, mas eu peço perdão, e hoje, por eu ter reconhecido o meu erro, o meu pecado e pedido perdão, é que eu tenho autoridade de falar no nome de Jesus. Meu Deus, muito obrigado. Muito obrigado mesmo, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Nós louvamos a Deus, e eu queria que você pensasse: até quando o medo vai te impedir de você olhar nos olhos daquela pessoa que é tão importante para você, e você não tem, pelo medo você não pede perdão, você não admite: olha, errei. Eu já testemunhei nesses momentos de oração, a Marinês também, que a gente olhou nos olhos dos filhos, e às vezes a gente ainda olha hoje e diz: olha, me perdoa, eu fiz assim errado lá atrás, mas eu peço perdão e peço perdão para vocês. Eu já pedi perdão para o Senhor, e por ter errado e ser perdoada é que eu posso hoje com autoridade falar. Então tem muitos lares, muitas vidas, né, Marinês, dominadas pelo medo e estão perdendo porque não tem coragem de pedir perdão. Se tem alguma coisa para falar, né? Quanto perdão é importante? Pode falar, Marinês. O perdão é muito importante, porque se você tem a falta de perdão, o inimigo continua toma conta de você, né? Aumentando a pobreza, a miséria, a destruição. Enquanto você não liberar o perdão. E até a palavra do Senhor diz, né? Se você não perdoar, o Pai também não vai te perdoar. Poder. Então, aí você de repente começa a pedir perdão para Deus, né? Para o Pai, mas você não perdoa. Aí a palavra do Senhor diz que o Pai não te perdoa. Então você tem que perdoar. Deixa o Espírito Santo te mostrar o que está dentro do teu coração ali, com raiz de amargura, de tristeza por alguém, e peça ou libera o perdão. Aleluia. Entrega para Jesus. Você sabe, né, que as pessoas elas estão aprisionadas e elas têm medo de se autoavaliar,
reconhecer o que está lá dentro. É medo mesmo, é medo de ver o tamanho da ferida, é medo de ver o tamanho do estrago que está dentro do coração. Quanta gente que diz assim, eu nem quero lembrar, eu não quero pensar, eu não quero... E enquanto você não tiver essa ousadia, essa coragem que vem de Deus, para olhar mesmo, para ver o tamanho, você não vai experimentar o milagre, a cura, a transformação. E é dessa coragem que nós estamos te falando. A Marinês vai trazer um texto de 1 Crônicas. Até um minutinho, até o primeiro momento, é porque o perdão é uma decisão. Você Isso! Não tem nada pra, Amém! Então, o primeiro momento, vai para o quarto secreto. Seja corajoso, né, ali Marinês? com Deus, com o Pai, com o Filho, Jesus Cristo e com o Espírito Santo, no primeiro momento. Amém. Né? Libera o perdão ali com o Pai. Depois você pede, né? Peça vai para as perdão pessoas, né? Mas primeiro aí o Senhor cuida do coração seu e dessa pessoa também. E é tão importante, enquanto a Marinês abre, mas segundo a 1 Crônicas 28, 20, é tão importante nós ter esse hábito de restituir aquilo que a gente roubou. Em outras palavras, quando eu machuquei alguém, ofendi, feri, falhei, eu privei aquela pessoa de algo. Então, quando eu libero, eu peço perdão, eu vou até ela. A forma de restituir é aceitar que ela diga o que ela está sentindo, que ela chore. Às vezes ela vai ficar uma semana triste, chorando, eu vou estar junto, do lado, ouvindo. Eu vou restituir da maneira que eu posso, com o carinho, com o amor, com a oração. Agora, tem gente que se limita a dizer, eu pedi perdão e olha o tipo que está. Não, ama. Restituir quer dizer, eu vou ficar com ela até que tudo isso sare, até que tudo isso passe. O Senhor te deu coragem para isso. A Marinês vai ler esse texto para nós estar encerrando. 1 Crônicas 28, 20. E eu quero que você pegue o texto da palavra de Deus e coloque num espaço da tua casa que você possa vê-lo todos os dias. Coloca, eu até falava essa semana com as líderes, eu criei meus filhos colocando os versículos na frente do vaso do banheiro, na porta, quando vai abrir, para que batessem os olhos e aquilo já entrasse no coração. Então, esse versículo que está ali, que ela vai ler para nós, pode ler, Marinês? 1 Crônicas 28, 20. Disse Davi a Salomão, seu filho, sê forte e corajoso, e faze a obra. Não temas, nem te desanimes, porque o Senhor Deus, meu Deus, há de ser contigo. Não te deixará, nem te desamparará, até que acabes todas as obras para o serviço da casa do Senhor. Aleluias! Para quem que você vai mandar esse versículo hoje? Para quem? Quem que você, ao ouvir ele, você lembrou, eu preciso passar para essa pessoa. Então, pega lá teu celular, vai lá no computador, digita, imprime, coloca na parede, ou manda pelo celular. 1 Crônicas 28, 20. É uma bênção, é uma palavra poderosa. E essa mesma palavra é para mim e para você, é uma promessa. Que Deus abençoe. Nós queremos agradecer esse momento. Marinês vai só agradecer em oração agora, para que você tenha uma semana maravilhosa. Deus Pai Todo-Poderoso, sim. Nós te louvamos, Aleluias. nós te agradecemos, nós te glorificamos. Glórias a por ti, esse aleluias. Momento. Muito obrigado. Mesta Obrigado, mai Jesus, fai, nosso andar Senhor, alabaxo, nosso riandas. Salvador da nossa vida. Glórias a E obrigado, ti. Espírito Santo, por o Senhor estar nos cuidando, nos levando a todos nós para o plano do Pai. O plano que Deus Pai consagrou para cada um quando saímos do ventre materno. Aleluias. Muito obrigado. Espírito Santo vai levando, Senhor, Amém. para o plano do Pai. Muito obrigado, Senhor. Eu louvo por cada pessoa, Senhor, por cada vida que está ouvindo, que vai Glória ouvir, a Deus. Senhor. Muito obrigado. Amém. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Que você possa
enquanto você está ouvindo esse programa, você possa usar a rede social, você possa colocar ali o teu pedido de oração, teu testemunho, vai enviando essa mensagem para outros corações. Isso faz parte de ser forte e corajoso, além do medo, da insegurança. Esse momento nosso é um momento de nós fazer a palavra do Senhor chegar a lugares que ela nunca tinha chegado antes. E às vezes esse lugar não é no outro lado do mundo, às vezes é na rua, na frente, numa casa, numa pessoa. Manda inclusive esse texto para a pessoa e você vai ser surpreendido. Por que que você tem esse medo? Para de ter esse medo, para de ser negligente, de ser covarde e tenha coragem de ser um propagador, uma propagadora do reino de Deus. É isso que Ele quer, é isso que Ele espera de nós. É você que tem aquele sonho de conquistar, de estudar, de ter uma profissão melhor e está com medo, acha que não dá mais tempo. Para com isso, escute o que a palavra falou com você hoje e seja forte e corajosa. Dê esse passo, se permita viver essa experiência, dê para Deus a oportunidade dele revelar quem Ele é para você nessa área. Que Deus nos abençoe, amamos vocês. Amém, glória a Deus.